Queridos, realmente eu não conhecia aquele pastor pessoalmente, mas já havia escutado falar dele umas 2 vezes. E enquanto eu me arrumava para ir à igreja, uma angústia crescia e me sufocava. E aquela voz me ridicularizava. Porém, o bom pastor Jesus me tirou com mão forte de dentro de casa e me levou até a primeira igreja batista de Jardim Paraíso. Chegando lá, fui atendida pela zeladora, que disse: o pastor não está. É urgente? Eu disse: sim, é urgente. Ela olhou nos meus olhos e com certeza Deus tocou em seu coração. E ela tornou a dizer: o pastor não está, mas eu vou tentar entrar em contato com ele por telefone. Eu fiquei aguardando no pátio da igreja, enquanto ela telefonava para o pastor. E para minha alegria, ele quis falar comigo no telefone. E disse: boa tarde, qual é o seu nome, por favor? O primeiro nome que me veio à cabeça, eu disse, talvez por medo: Clarice. O meu nome é Clarice. Então ele disse: Clarice, o que está acontecendo? Estou precisando de ajuda, pastor. Que tipo de ajuda? Eu respondi: espiritual. Então o pastor me disse: alguém mandou você vir falar comigo? Você pertence a alguma igreja? E eu respondi: não. E o senhor também não me conhece. É a primeira vez que venho aqui na sua igreja. Então o pastor me disse: Clarice, hoje é aniversário do meu filho e eu estou almoçando com a minha família. Por isso não posso ir à igreja para atendê-la agora. Mas eu posso fazer uma oração por você agora mesmo pelo telefone. E se você ainda quiser falar comigo pessoalmente, eu posso te atender na terça-feira, às 13 horas, aí mesmo na igreja. Você pode voltar na terça-feira? Eu respondi: posso sim, pastor. E me perdoe por estar interrompendo o seu almoço. Então o pastor me tranquilizou dizendo: não se preocupe, Clarice. O meu trabalho é esse mesmo. Deus me chamou para isso. Agora eu vou orar por você. Queridos, o pastor orou por mim. E quando ele terminou de orar, eu já não me lembrava mais de uma só palavra da oração. Mesmo assim, agradeci e entreguei o telefone à zeladora. Isso era porque eu estava muito atordoada, né? Não gravei uma só palavra da oração. Pois bem, entreguei o telefone à zeladora e fui embora. Aquele dia era sábado. E eu ainda ia ter que esperar 3 dias para falar com o pastor. Eu já ia lá na esquina da igreja, quando ouvi uma voz chamar: Clarice! Clarice! Eu demorei a olhar, pois eu já havia me esquecido totalmente que esse foi o nome com o qual eu me apresentei ao pastor. Porém, como aquela pessoa chamava insistentemente, eu resolvi olhar por uma questão de curiosidade. E quando eu olhei, percebi que se tratava da zeladora da igreja. E a Clarice que ela chamava era eu. Quando eu olhei, ela disse:
Clarice, volte aqui, por favor. O pastor quer falar com você. Eu pensei, outra vez? Mas eu acabei de falar com ele no telefone. Mesmo assim, voltei à igreja e ela me entregou o telefone. E o pastor me perguntou: Clarice, você pode estar hoje às 18 horas na igreja? Eu respondi. Respondi assim meio confusa, né? Pois eu já não estava entendendo nada. Sim, posso. E o pastor falou: então vamos fazer o seguinte. Eu irei à igreja hoje somente para falar com você. Não falte, pois eu não tenho compromisso nenhum na igreja hoje. Mas irei somente para lhe atender. Eu respondi: está bem, pastor. Estarei aqui às 18 horas. E fui para casa. Queridos, a partir daquele momento, a partir daquele instante, uma guerra de pensamentos negativos começaram a me bombardear. Começaram a me bombardear para que eu não voltasse à igreja. Tive uma ideia: escrever uma carta. Achei que seria melhor do que ir pessoalmente. E comecei a escrever. Mas as horas estavam avançando e a carta não ficava pronta. Eu já não conseguia raciocinar em qual seria a melhor atitude a tomar. Fui tomada por um impulso e rasguei a carta. Mas em seguida me arrependi de ter rasgado e vi o quanto eu estava confusa. Comecei a chorar e também comecei a orar. Meu Deus, me ajuda, pois eu não sei o que fazer. Em seguida da oração, comecei a me arrumar como alguém que sabia exatamente o que queria. Hoje eu sei, queridos, hoje eu sei que Deus me impulsionava a ir pessoalmente, porque Ele tinha algo a me dizer, que ia fazer toda uma diferença na minha vida. Depois de muita luta, eu voltei à igreja. Lá ainda esperei uns 10 minutos pelo pastor, que ainda não havia chegado. E durante esse curto período, eu comecei a me sentir ridícula. O que é que eu estou fazendo aqui? E comecei a sentir vontade de ir embora. Era o inimigo tentando impedir que eu ouvisse o que Deus tinha a me dizer. Mas o pastor chegou. Esse dia estava marcado por Deus para me resgatar do fundo, mais fundo que havia. 18 de setembro de 2004. O dia do resgate. Eu estava tão suja, tão machucada, tão fragilizada. Mas o pastor Jesus me encontrou e cuidou de mim através do anjo da primeira igreja batista de Jardim Paraíso, pastor Cláudio. Sem esquecer, é claro, da zeladora da igreja, a irmã Terezinha, que teve a sua participação importantíssima quando permitiu que Deus a usasse como ponte entre eu e o pastor.